aula a gente vai ver sobre razões e proporções. Geralmente, quando essas questões de razões e proporções caem no Enem, costumam ser questões fáceis. Então, muitas delas dá para resolver com uma certa lógica matemática que vem com a prática de exercícios. Então, nessa aula, a gente vai focar basicamente em dois pontos que vai ajudar justamente a resolver esses exercícios. Que primeiro seria fazer a comparação entre duas frações e depois a noção de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos lá. Então vamos lá. Quando a gente fala de comparar então duas frações, é muito comum esse tipo de questão lá, que por exemplo, vamos supor, vai dar 5 alternativas. Aqui, ó. Tem aqui 1, 2, 3, 4, né? E assim, que aí ele vai te dar, invariavelmente, você vai ter alguma fração aqui que você teria que comparar, por exemplo, 9 sobre 15, 7 sobre 20, 32, 33, né? Aqui 14 sobre 37, então aqui é 16 sobre 4, que até vai dar 4, né? Vamos até melhorar isso aqui, vamos colocar 16 sobre 6 e 101 sobre 79, enfim. Aqui estou colocando aleatório, ou seja, em algum momento você vai ter que comparar essas frações. E aí, para não ter que ficar dividindo, tem uma maneira mais tranquila e mais rápida de comparar. Então, sim, invariavelmente, algum momento vai ter essa comparação de frações, né? No Enem. Todo ano sempre costuma ter isso. Então, como comparar mais rápido essas frações? Então, vamos usar aqui um exemplo. Por exemplo, 3 sobre 7 em cima, né? E embaixo o denominador. Como o denominador das duas é igual, nesse caso, quando nós estamos comparando as duas, a maior fração vai ser aquela em que o numerador é maior. Logo, por esse 7, né, ser igual a 7, essa fração é maior que essa. Mas, e se eu tiver, por exemplo, então, o contrário? Agora eu vou colocar 3 sobre 5 e 3 sobre 7. Nesse caso, quem é igual é o numerador. Como o numerador é igual, a gente tem que olhar o denominador para saber quem é maior. Nesse caso, o denominador aqui é maior. Então, pensa o seguinte, é como se esse número estivesse sendo dividido por um número maior, que é o que está acontecendo. Logo, o resultado dele é menor. Então, essa fração é maior que essa. Ok. Mas, e se nós tivermos um caso em que o numerador e o denominador são diferentes? Por exemplo, 3 sobre 14 e 10 sobre 8. Quem seria maior? Para a gente não ter que dividir, a gente usa aquela técnica. Então, a gente multiplica 3 por 8 aqui, dá quanto? 24. E a gente faz 10 por 14, dá quanto? 140. Aí a gente faz a análise seguinte. Nesse caso aqui, quem é maior? 140 é maior que 24. Vamos colocar aqui de verde. É maior que 24. Logo, essa fração, 10 sobre 8, é maior que 3 sobre 14. Certo? Então, a gente pode fazer essa técnica. A gente pega o 3, multiplica por 8, joga aqui, pega o 10, é sempre o inverso. Faz a cruzadinha e vê quem é maior. Tá, mas de onde que surgiu isso? Pensa o seguinte. Tá, vamos até pegar as mesmas frações aqui, ó. É 3, né? Vamos só apagar isso aqui. Vamos pegar as mesmas frações. Mesmas frações. Certo? Vamos apagar isso aqui. De onde que vem isso? Seguinte. Vamos supor que nós vamos somar essas duas frações. Somando, a gente tira o mínimo, o MMC aqui, né? Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, aqui seria 8 vezes 14. Então, 8 vezes 14 dividido por 14 é 8. Então, aqui vai ficar 24. Mais 8 vezes 14 dividido por 8 é 14. E aqui também vai ficar 140. E aqui vai ficar o quê? 14 vezes 8. E aqui embaixo também 14 vezes 8. Olha só, nós chegamos naquela situação em que o denominador das duas é o mesmo, certo? O denominador das duas é o mesmo, certo? Sendo assim, então, a gente vai olhar quem? O numerador. Que nesse caso, o numerador dessa é maior que essa. Então, por isso que quando a gente faz aquela relação, acaba que esse número é maior que o outro, certo? Então, essa fração é maior que essa fração. Então, essa é uma técnica bem legal para comparar mais rápido. Não tem que ficar somando, dividindo as frações, né? Achando vários números decimais e tudo mais.
gente vai ver a noção sobre diretamente proporcional e inversamente proporcional, certo? Então vamos lá. O que eu aconselho praticamente assim, em muitos exercícios, levando em conta de diretamente proporcional e inversamente proporcional, é que você encontre uma constante K. O que é essa constante K? Na verdade, constante K e tudo mais é uma constante que a gente chama de proporcionalidade. O K, assim, não é necessariamente K, isso que significa mais uma variável. Pode ser T, A, é porque dá o nome de K, eu vou chamar de K. Mas, na verdade, essa constante representa qualquer relação fixa em relação a outras variáveis. Como assim? Por exemplo, vamos lembrar lá de física. Velocidade em física, a gente tem que velocidade é a variação do deslocamento sobre o tempo. Vamos supor então que você está trafegando em uma avenida e o seu carro então está com a velocidade de 100 km por hora. Vamos até fazer o gráfico aqui, o seguinte. Montando até aqui o gráfico, como que ficaria? Seria mais ou menos assim. Aqui seria o tempo, aqui seria o deslocamento, certo? E a relação é essa aqui. Ou seja, isso aqui é uma reta, né? Que isso aqui também é uma função do primeiro grau. Ok. A gente até tem aqui a tangente. A gente sabe que a tangente dessa reta também é a velocidade. Mas, ok. O que a gente tem que ficar atento aqui é o seguinte. Essa relação é linear. A relação é linear. Significa o quê? O que isso significa? Significa que em uma hora, vamos colocar aqui o tempo em hora e aqui em quilômetros, né? Em uma hora eu vou ter andado 100 km. Em 2 horas eu vou ter andado 200 km. E assim sucessivamente. É quase como uma regra de 3, praticamente, para entender qual a sequência lógica disso aqui. Porque é linear, ou seja, sua velocidade é fixa. Sua velocidade é fixa, que é 100 km por hora. Então, se eu disser então que essa velocidade seria uma constante k, o que significa? Vou dizer que essa velocidade, então, por ela ser uma constante, ela é uma constante k, né? Ela é uma constante. Isso quer dizer que a relação entre o deslocamento e o tempo também vai ser constante. Como assim? Se em uma hora eu ando 100 km, em 2 horas eu vou andar 200, em 3 horas eu vou andar 300 e assim sucessivamente, porque é constante. Quando uma relação, ou seja, eu estou trabalhando com duas variáveis, então velocidade depende de ΔS e depende de ΔT, né? Se ΔS muda, ΔT também vai mudar. Se ΔS aumenta, ΔT também aumenta, porque quanto maior o deslocamento, significa que eu fiquei mais tempo andando, porque a velocidade é constante. Por isso que a gente chama de constante de proporcionalidade, certo? Isso quer dizer o seguinte, 100 é a nossa constante. 100, então vai ser 100 km, né? Dividido por uma hora, que é o quanto eu andei. Ou, também pode ser os 200 km, dividido por 2 horas, que também seria o tanto que eu andei, né? E assim sucessivamente. Ou seja, se esse aumenta, esse também aumenta, certo? Da mesma forma, 100 também poderia ser o quê? 50 km, né? Dividido por 0,5 horas. Lógico, então consequentemente, se este diminui, esse também diminui. Então, quando nós temos duas grandezas que uma diminui, a outra também tem que diminuir, uma aumenta, a outra também tem que aumentar, nós falamos que elas são diretamente proporcionais. Logo, o que acontece? Vamos escrever aqui, ó. Logo, então aqui, ó, logo ΔS e ΔT são diretamente proporcionais. Certo? Então, ΔS e ΔT são diretamente, olha só, diretamente proporcionais. Certo? Então, vamos para a próxima.
Tá, sobre grandezas inversamente proporcionais, então segue a lógica quase inversa da diretamente proporcional. Lembrando o seguinte, quando eu tenho dois elementos que são diretamente proporcionais, para achar aquela constante k, a gente divide. Então, por exemplo, espaço é diretamente proporcional ao tempo. Logo, na constante de proporcionalidade, ou seja, o espaço tem dividido sobre o tempo, certo? Vamos escrever aqui, ó. Agora aqui, diretamente proporcional ainda. Isso aqui diretamente proporcional, né? Sobre o tempo. Tá vendo que isso aqui é uma divisão. Divisão, né? É uma divisão. Ou seja, quando a gente fala de diretamente proporcionais, para aumentar, a outra também tem que aumentar. Isso acontece quando a gente faz a divisão. No caso de diretamente proporcional, quais os casos que nós trabalhamos com essa grandeza? Então, aqui também nós vamos encontrar uma constante k, que vai funcionar do mesmo jeito. Mas se uma aumenta, a outra tem que diminuir. Por isso que é inversamente proporcional. Ou seja, se uma aumenta, a outra tem que diminuir. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, uma fábrica, e eu produzo algumas peças de carro. Tá, pode ser. Eu produzo algumas peças de carro alguns parafusos. Vamos colocar aqui. Eu produzo alguns parafusos com essa máquina. Eu tenho uma máquina, certo? Eu tenho uma máquina. Certo? E ela trabalha então 8 horas por dia. Certo? E isso aqui, por exemplo, produz o quê? 100 parafusos. 100 parafusos. Certo? Isso aqui ela vai me produzir o quê? 100 parafusos. Certo? Mas vamos supor então que eu vou comprar uma outra máquina. Eu acho que minha eficiência está pouco, eu vou comprar outra máquina. Agora eu tenho duas máquinas. Se eu tenho duas máquinas, mas eu quero continuar produzindo 100 parafusos, vou continuar produzindo isso aqui. Certo? Vou continuar produzindo. Mas agora com duas máquinas vai dobrar a minha eficiência. Certo? Logo, para continuar produzindo essa mesma quantidade de parafusos, certo? Essa mesma quantidade de parafusos. O meu tempo, o que aconteceu? Ele foi reduzido pela metade. Por quê? Porque minha produtividade, o que aconteceu? Minha produtividade dobrou. Se eu produzir então uma máquina, eu quero continuar produzindo as mesmas 100 peças, né? Antes eu gastava 8 horas, agora com duas máquinas eu vou gastar o quê? 4 horas. A produtividade dobrou. Logo, se nós formos fazer uma constante aqui, por exemplo, seria o seguinte: se eu pego o número de máquinas, vou chamar de Q. Q é o número de máquinas. Vou chamar de Q aqui. Q é o número de máquinas. Né? E se eu multiplicar pelo tempo, o que tem que acontecer? Isso aqui tem que ser constante, que no nosso exemplo tem que ser igual a 8. Como assim? 8, né, é número de máquinas 1 vezes o nosso tempo, que é 8, mas também é igual ao número de máquinas, que é 2, vezes 4, certo? 4. Ou seja, aqui vamos ficar bastante atento. Frisando então, quando a gente fala de proporcionalidade diretamente e inversamente proporcional, busque sempre encontrar essa questão, essa constante k, que vai facilitar muito a resolução de muitos exercícios. Se for diretamente proporcional, um divide sobre o outro, né? Se for inversamente proporcional, um multiplica pelo outro. Pode acontecer, então vamos lá, por exemplo, vamos pegar aqui agora mais um exemplo da física de novo, certo? Mais um exemplo da física. Vamos pegar lá a segunda lei de Ohm, por exemplo. O que é a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm fala que a resistência é igual a 1 ρ vezes L, que é o comprimento, dividido pela área. Aqui é só um exemplo. Vamos supor que aqui, ó, ρ é uma constante, né? Ρ é uma constante e depende de cada material. Então vamos isolar ρ, né? Multiplicar por L vezes A seria isso aqui. Espera aí, L vezes A, R vezes A, dividido por L. Certo? Isso é uma constante. Então, se nós formos analisar, a gente tem o seguinte, que a resistência
Nesse caso aqui é constante, olha só. Isso aqui seria a nossa constante K, né? Então, analisando aqui. A resistência. Resistência, R e A são inversamente proporcionais, inverso. Por quê? Uma multiplica com a outra. Logo, se um aumenta, a outra diminui. O que acontece? R, aqui A também é diretamente, também são diretamente, olha, são diretamente proporcionais a L, certo? Então aqui só um exemplo, ou seja, uma constante K não necessariamente vai envolver somente duas variáveis, né? Pode ter 3, 4, enfim, depende de cada questão. Mas isso aqui é só mais um exemplo. Tá, agora a gente vai fazer um exercício de diretamente proporcional, que é até bastante comum. Tá, agora a gente vai fazer uma questão de diretamente proporcional, que já caiu algumas provas, né? Um exercício clássico dessa questão, que é o seguinte. Aqui eu tenho 3 irmãos, né? 35, 45 anos e 20 anos, é a idade deles. 3 filhos. Eles vão receber uma herança. Essa herança está estimada em R$1 milhão, né? E aí eu digo para você então que o que cada um vai receber é diretamente proporcional à idade de cada um. Se é diretamente proporcional à idade de cada um, eu disse que QF1 é quanto que o filho 1 vai receber, QF2 é o quanto que o filho 2 vai receber e QF3 é o quanto que o filho 3 vai receber, certo? Se é diretamente proporcional, o que a gente faz então? Primeiro a gente precisa então achar uma constante, vamos dizer assim, né? Como assim? Essa constante nesse caso seria em relação ao valor total que eu tenho, eu te pergunto então, quanto que cada filho vai receber? Certo? Olha, então vamos lá. Em relação ao valor total que eu tenho, certo? Eu vou dividir isso em relação à idade total que eu tenho. Como assim? Olha só. Se eu tenho 1 milhão, eu vou repartir, certo? Significa que eu tenho que ter uma unidade de 1 milhão, vamos dizer assim, que vai me representar a cada ano que algum tem. Como assim? Olha só. Vamos supor que na verdade eu tivesse 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos, cada filho de 50 anos. 1 milhão significa que cada um ficaria com quanto? 500 mil. Ou seja, significa que para cada ano que cada filho tem, né? Ele está ganhando aí 10 mil, né? Então aqui quando a gente pega aqui 10 mil, olha só, 50, aí fecha. Aqui. Isso quer dizer que para um ano ele vai ganhar quanto? Para um ano ele está ganhando 100 mil. A gente vai fazer mais ou menos isso aqui. Ou seja, o primeiro passo a gente faz o seguinte. 100, a gente divide. É basicamente quase com a regra de 3. Como assim? Eu somo a idade de todos os filhos, né? Então assim, idade do filho 1 mais idade do filho 2 mais idade do filho 3, isso vai dar quanto? 35 mais 45 mais 20. Que nesse caso aqui vai dar aqui 35, isso aqui é 80, né? É 480, vai dar 100. Depois eu pego então esses 1 milhão, divido por 100. Deu 10 mil. Isso quer dizer que, como é diretamente proporcional, para cada idade, né, que o filho tem, eu vou dar 10 mil reais para ele. Logo, aqui seria o que? Quanto que o filho 1 vai receber? Vai ser 35 vezes 10 mil, né? 35 mil. Aqui fazendo um pouco mais rápido, direto, então 45 vezes 10 também, ó. Então aqui vai ser 45 mil. Aliás, aqui 350 mil, aqui é 450 mil. E aqui, né, 20 mil. Se eu somar tudo isso aqui, 35 mil com 450 mil com 20 mil, fecha no milhão. Certo?
E em questão de constante, no que diz respeito à constante. Ah, mas eu não entendi a respeito à constante. Mas olha só. A nossa constante seria o seguinte. A constante é a quantidade que cada filho recebe dividido pela idade. Que nesse caso vai ser sempre igual ao quê? 10.000. Essa é a nossa constante. Entendeu? De modo que a quantidade, como que nós calculamos? Que a quantidade de cada filho recebeu foi a constante vezes a idade de cada filho. Certo? Foi a constante vezes a idade de cada filho. Entendeu? Tá, agora a gente vai fazer a mesma questão, mas qual que é a diferença entre os dois pontos? Aqui agora vai ser inversamente proporcional à idade. A gente vai dividir essa herança inversamente proporcional à idade de cada filho. O que muda nesse caso? Já deixei destacado aqui, a constante. Nesse caso, a constante, ou seja, a quantidade de cada filho recebe vezes a idade de cada filho, né, tem que ser constante, de modo que se um aumenta, o outro vai diminuir. Isso que significa ser, então, inversamente proporcional, certo? Inversamente proporcional. Como que a gente faz isso aqui, então, agora? Isso quer dizer que é o seguinte, se eu somar, aqui é a mesma questão, quero saber quanto que cada filho vai receber. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, se eu falar quantidade de filho 1, então aqui não dá pra gente fazer aquele esquema, né, de achar uma constante como nós achamos naquele caso, porque aqui não é diretamente proporcional. Então, como que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai fazer o seguinte, se eu pegar, então, a quantidade que o filho 1 recebe, somar com a quantidade que o filho 2 recebe, somar com a quantidade que o filho 3 recebe, isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar 1 milhão, né? Isso não vai mudar. Certo? Vamos deixar aqui 1 milhão. Tem que ser 1 milhão. Mas eu questiono, então, qual é a quantidade que cada filho recebe? Tá aqui, olha. Tá aqui. A quantidade que cada filho recebe pode ser dada pela constante dividido pela idade de cada filho. Certo? Eu tenho essa constante? Não. É justamente o que eu quero encontrar. Mas eu tenho a idade de cada filho. Então, eu vou substituir aqui. Como assim? Então, vamos lá. Quantidade que o filho 1 recebe dividido. Opa, desculpa. Aqui é quantidade, não. Aqui é constante. Como é constante, né? É igual para todos os casos. Então, constante dividido. Qual a idade do filho 1? 35. Mais constante, quanto que o filho 2 recebe, né? Constante sobre a idade do filho 2, 45. Mais constante sobre a idade do filho 3, né? Isso aqui tem que dar, vou colocar aqui um pouco fácil para não ficar escrevendo tanto zero. 1 milhão, né? Que tem que dar 1 milhão. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o K em evidência, assim, fazer 1 sobre 35 mais 1 sobre 45 mais 1 sobre 20, certo? Isso aqui é igual a... O que faz agora? A gente resolve e encontra a constante K, beleza? Encontrando então essa constante K, a equação ficou essa daqui. Resolvendo aqui, a gente vai achar que K é aproximadamente 9.921.259, né? 0,8. E o que a gente faz agora? A gente tem condição, então, com esse valor de K, encontrar a quantidade que cada filho recebeu. Como? A gente joga nessa expressão aqui, olha. A quantidade de cada filho é o que é? É justamente a constante K dividido pela idade de cada filho. Então, quanto que o filho 1 recebe? É o valor da constante, né? Que é esse daqui, dividido pela idade dele, que é 35. O outro, o valor da constante, dividido pela idade dele. E o último, o valor da constante também dividido pela idade dele. O que acontece? Como é inversamente proporcional, quanto menor a idade, maior o valor recebido. Certo? De forma que quanto maior a idade, então menor o valor recebido. Entendeu? E aqui um ponto interessante é o seguinte, se a gente somar aqui então, só para validar, vai dar aqui um valor muito próximo aí de 1 milhão. Certinho?